Helena, prazer falar contigo e é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria também de encaminhar, né, essa nossa conversa, porque você até falou, né, a gente está com níveis de atividade importantes, os dados que vieram aí até ensejaram o comentário do Gabriel Galípolo falando, poxa, a gente está com um patamar tão restritivo de política monetária e mesmo assim emprego veio forte, mesmo assim atividade forte, né? Quanto tempo será que vai levar para haver essa transmissão da política monetária efetivamente na economia? Inclusive nessa percepção, né, muita gente já está falando, talvez deva ficar mais elevado até o ano que vem, né? Até o começo do ano que vem. Se efetivamente a gente não tiver uma desaceleração da economia, como existe a expectativa no segundo semestre, a gente pode ver esse juro ficando até o meio do ano que vem, nesse patamar de 15%, ou até mesmo 14,5% é elevado ainda, né? 14,25% é elevado ainda. Mas a gente vê esse juro pesando, né, sobre a percepção dos empresários, das empresas e sobre a economia brasileira? Pode, na verdade, esse é o cenário da Focus. A gente vê que a curva antecipou um cenário de corte já para o finalzinho desse ano, talvez começo do ano que vem, mas se a gente olha a Focus, os economistas não antecipam esse corte, né? A Focus tem uma taxa Selic em 14,75 até o primeiro semestre do ano que vem. Então, assim, a Focus em momento algum começou a antecipar, quem antecipou isso foi a curva. O que está acontecendo? A gente tem, de fato, uma política monetária super restritiva, né? Juros a 14,75, 15, é uma taxa muito elevada quando a gente pensa na taxa de juros neutra no Brasil, mas a gente tem, ao mesmo tempo que o Banco Central está puxando e tentando frear a economia, o governo está estimulando. Né? É muito difícil quando a gente tem uma política monetária contracionista e, ao mesmo tempo, uma política fiscal expansionista. Ou seja, o governo está fazendo de tudo para estimular a economia. E enquanto a economia estiver hiperestimulada, e ela está, a gente não vai ver o mercado de trabalho, por exemplo, reagir. Porque, afinal de contas, está tendo consumo, está tendo geração de demanda, e isso acaba mantendo o mercado de trabalho aquecido. São engrenagens que se retroalimentam e que dificultam mesmo a desaceleração da economia. O que a gente precisa ver? A gente precisa parar um pouco os estímulos fiscais, que não acho que seja o cenário base de ninguém, mas o ideal seria parar os estímulos fiscais para deixar a política monetária pura e simples fazer efeito. Como a gente não tem isso, a política monetária demora um pouco mais mesmo para acontecer. Mas, se tem alguma coisa que funciona na economia, é a política monetária. Então, a minha leitura é que essa alta de juros vai impactar a economia, mas, de fato, vai demorar um pouquinho mais. A gente tende a ter o segundo trimestre ainda aquecido, afinal de contas, tem o novo consignado que pegou tração e que está, de fato, impactando positivamente a economia. Então, o segundo trimestre tende a ser ainda de aquecimento, para daí, no segundo semestre, a gente ter uma desaceleração um pouquinho maior. Mas, de fato, esse cenário de desaceleração foi empurrado um pouquinho para frente por conta dessa política fiscal estimulativa, que atrapalha muito o trabalho do Banco Central. E é isso que o Galípolo, de uma certa forma, está falando. Olha, a gente está vendo os dados de atividade surpreendendo, então a gente precisa reagir, né? A gente precisa segurar essa inflação, afinal de contas a inflação ainda está elevada, as expectativas seguem muito desancoradas, nada disso mudou. Então, para a atividade reagir, a gente vai precisar dar um pouco mais de tempo para essa política monetária fazer efeito, dado que tem o governo, pelo outro lado, estimulando a economia.